Efésios capítulo 1, a partir do verso 15, irmãos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém, irmãos. Vamos orar, pedir para que o Senhor nos abençoe, irmãos, e a gente possa entender a palavra do nosso Deus. Senhor Deus, Pai, nós buscamos ao Senhor, meu Deus, porque precisamos do Senhor, Pai. Não basta apenas que leiamos, meu Deus, a Tua palavra, não basta apenas que cantemos, meu Deus, a Tua palavra, mas nós precisamos que o Senhor, meu Deus, com o Teu Santo Espírito, Pai, o Senhor possa iluminar os nossos olhos para que a gente possa entender a Tua palavra, Deus, e ela possa ser transformadora em nossas vidas, Senhor. Dependemos do Senhor, Pai, e podemos confiar que o Senhor fará sim, meu Deus, porque é exatamente a respeito disso, meu Deus, que a Tua palavra fala, onde acabamos de ler, meu Deus, que o Senhor é um Deus misericordioso, maravilhoso, Pai, e o Senhor, meu Deus, como temos visto, tem um plano eterno, Pai, que começou antes da fundação do mundo, para nos salvar, meu Deus, para nos santificar. Então que nós possamos, meu Deus, confiados na Tua palavra, nas Tuas promessas, saber que o Senhor é Deus, Pai, maravilhoso, e que o Senhor fala aos nossos corações, Pai. Nós clamamos então a Ti, meu Deus, desvenda aos nossos olhos, para que a gente possa contemplar as maravilhas do Teu santo Evangelho. Em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, tem a história de um rapaz que ele era cego. O texto está falando justamente a respeito disso. Você vê como Deus é maravilhoso, né? Que na leitura continuada falou justamente a respeito do mesmo assunto da pregação. Tinha um rapaz cego, irmãos, há uns 400 anos atrás que ele viveu, essa é uma história verídica. Ele ia se casar e ele estava noivo e prometeram para ele que tinha uma possibilidade dele ser curado e conseguir enxergar e poder viver a vida dele como ele nunca tinha experimentado. Perceberam que a cegueira dele era por algumas coisas que podiam ser, mesmo com a tecnologia do tempo antigo, poderia ser resolvido aquele problema. E ele então ficou esperançoso, de poder enxergar. Só que ele disse, não, calma, como eu estou noivo e eu vou me casar, vou aproveitar então esse momento. Eu quero que a gente calcule aí a cirurgia, quando que a gente vai fazer a cirurgia, para que eu possa estar pronto para enxergar no dia do meu casamento. Eu quero no dia do meu casamento eu conseguir enxergar. Porque se for para eu voltar, se for para eu enxergar, se for para eu voltar a ver, eu quero que a primeira coisa que eu possa enxergar seja a minha noiva. E aí, então eles fizeram a cirurgia e ele foi para o seu casamento e todo mundo naquela expectativa de se ele ia conseguir enxergar ou se ele não conseguiria enxergar. Nosso texto fala justamente a respeito disso, irmão, sobre a gente conseguir enxergar. A gente tem meditado aqui na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios e a gente tem visto, que essa é uma igreja, irmãos, que tem um espaço muito específico no coração do apóstolo Paulo. Foi a igreja, a cidade na qual ele passou mais tempo, que é registrado na Bíblia, cidade que ele passou 3 anos pregando o evangelho constantemente.
né? Ele fez uma espécie de seminário até naquele local. Ele pegou uma escola que, no horário do almoço ali, onde o sol era muito forte, ele usava, ninguém ia usar, então ele usava para poder ficar ali ensinando a palavra de Deus. E muita gente, né, se reuniu e ouvia ali então o apóstolo Paulo pregando o evangelho. Foi uma igreja que a gente viu que foi abençoada com vários pregadores, né? O apóstolo Paulo foi pastor ali muito tempo. A gente vê que ele mandou Timóteo depois, para Timóteo também organizar ali a igreja. E depois, no final, a gente vê que João, a história conta, né, que João, ele terminou a sua vida pastoreando essa igreja de Éfeso. E a gente vê também em Apocalipse que essa igreja recebeu, inclusive, uma carta do próprio apóstolo Paulo, né? Então era uma igreja que a gente pode dizer, não era uma igreja qualquer, não era uma igreja comum, irmãos. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que essa carta foi escrita, que tem uma divisão muito clara, né? Se os irmãos forem prestar atenção, a gente está vendo a respeito de doutrina. Ele vai passar 3 capítulos dessa carta falando a respeito de doutrina, de ensino, e depois ele vai passar 3 capítulos falando a respeito de como a gente coloca esse ensino na prática. Então a gente precisa conhecer, irmãos, o que Deus quer que nós conheçamos, para depois a gente conseguir colocar em prática aquilo que Deus quer que nós pratiquemos. E a gente vê que uma coisa que está o tempo todo sendo falado nessa carta, irmãos, é a respeito da oração. Se os irmãos puderem parar para pensar, perceberem aqui, o apóstolo Paulo ele fala, perdão, aqui no versículo 16, que ele diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ou seja, no primeiro capítulo da carta já fala sobre oração. Se a gente for no meio da carta, irmãos, no capítulo 3, a gente vai ver no versículo 14 em diante, o apóstolo Paulo falando novamente a respeito de oração. Ele diz, no versículo 14 do capítulo 3, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E no final da carta, irmãos, se nós formos lá no capítulo 6, nós fomos para o finalzinho da carta, no versículo 18, ele termina a carta dizendo: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, irmãos, independente de ser a teoria ou ser a prática, de ser a doutrina ou ser a vida, para todas as coisas nós precisamos, irmãos, da oração. O apóstolo Paulo era um homem de oração. A gente vê em todas as cartas dele, ele falando sobre oração. Ele diz, faço menção de vocês nas minhas orações. E a gente vê então aqui, irmãos, que ele vai falar de oração nessa carta aos Efésios. E o contexto aqui, irmãos, é muito claro. Ele terminou de falar coisas grandiosas demais. Ele terminou de falar a respeito da obra, do plano de Deus, do supremo propósito de Deus na nossa salvação. De como desde antes da fundação do mundo, o Senhor nos predestinou, o Senhor nos escolheu para que fôssemos salvos. Que esse plano incluía também a vinda do Filho dele, que morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, e também incluía a vinda do Espírito Santo, que veio habitar em nós para nos convencer dessa salvação, da necessidade que nós temos dessa salvação, e para nos assegurar, para nos dar essa certeza de que essa salvação pertence a nós. Então veja, depois de falar isso, ou seja, ele falou da salvação, ele falou do plano de Deus em constituir a igreja dele aqui nesse mundo, que como eu falei para vocês já, a carta aos Efésios fala muito a respeito da igreja, o tema principal é a igreja de Cristo. Então ele, depois que termina de falar como Deus constituiu a igreja no mundo, ele diz no versículo 15, perdão. Por isso, ou seja, por causa disso, do plano de Deus, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós. Veja o que ele está dizendo aqui, irmãos. Ele está dizendo, olha, Deus ele tem um plano maravilhoso de constituir a igreja dele aqui nesse mundo. E é por isso que eu, quando ouvi falar a respeito da fé de vocês e do amor que vocês têm uns pelos outros, eu estou feliz demais. Por quê? Porque ele está vendo, irmãos, o plano eterno de Deus se cumprir ali na prática diante dele. Ele diz, olha, está vendo o que Deus fez, que não foi sem propósito, que não foi sem resultado, que Deus, olha aí, está vendo aí os frutos daquilo que Deus prometeu e já executou aqui nesse mundo. Ele diz, vocês fazem parte desse plano de Deus, vocês são alvos desse plano de Deus na salvação. E é interessante que a forma que ele fala, irmãos, a respeito de que aqueles irmãos são salvos, de que aqueles irmãos eles fazem parte da igreja do Senhor, olha o que ele diz. Ele diz, eu ouvi a fé de vocês no Senhor Jesus Cristo. Ou seja,
Ele sabe que eles são crentes porque ele ouviu sobre a fé deles. Mas ele diz, não apenas porque ouviu sobre a fé, mas também o amor que vocês têm para com todos os santos. Ou seja, o amor que vocês têm uns pelos outros. Então vejam, irmãos, aqui a evidência de que fomos salvos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, a evidência da salvação na nossa vida é tanto a nossa fé que nós temos para com o Senhor Jesus, como também o amor que nós temos uns pelos outros. Né? Exatamente isso que a Bíblia nos ensina o tempo todo, irmãos, do começo até o fim. O Senhor Jesus, ele diz, olha, as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos, em João capítulo 13, ele diz, se amarem uns aos outros. Se vocês amardes uns aos outros, as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos. E a Bíblia também fala que sem fé é impossível agradar a Deus, que a justificação, ou seja, a salvação, ela vem por meio da fé. Então, irmãos, veja que a evidência da salvação, como é que a gente sabe, irmãos? Como é que a gente sabe da eleição? Como é que a gente sabe da predestinação? Não tem como a gente saber disso. A gente não estava lá na eternidade. Mas qual é a evidência que a gente pode ver disso nas nossas vidas? A fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos. Mas percebam, irmãos, que essa fé não é uma fé de palavras apenas. Não é uma fé que ela não é operosa. Não é uma fé que ela não tem frutos, não pode ser vista. Pelo contrário, irmãos, ele diz, eu estou ouvindo falar a respeito da fé de vocês. Então era uma fé que podia ser notada. Era uma fé que ela era visível, irmãos, pelas coisas que eles faziam, pela forma que eles viviam. Veja que, como é que a gente sabe que a nossa fé é verdadeira, irmãos? A fé, a gente só precisa dela, irmãos, para nos agarrarmos a Cristo. É a fé que nos une ao nosso Senhor Jesus Cristo, como nós vimos também lá no versículo 13 e no 14. Mas essa fé, ela nunca anda sozinha. Veja, ele diz aqui, a fé e o amor para com todos os santos. E veja que ele não diz aqui o amor que vocês têm a Deus, porque ele poderia falar o amor que vocês têm a Deus, mas ele não fala isso, irmãos, não fala dessa forma. Por quê? Porque é muito fácil da gente se enganar, irmãos, das pessoas se enganarem, achando que elas têm um relacionamento verdadeiro com Deus, sendo que elas não amam ninguém, elas não têm uma vida cristã de fato, elas não andam com a igreja, não têm comunhão com a igreja, não amam os irmãos, não andam com os irmãos, mas acham que podem viver a fé sozinhas, irmãos, e não pode. A Bíblia vai falar que o contexto da fé, a fé ela é vivenciada, irmãos, no contexto da igreja, no contexto dos irmãos, nós amando uns aos outros, é assim que a gente vai ser conhecido como discípulo de Jesus, não é apenas quando a gente diz que a gente crê nele. Ele diz, eu escuto falar a respeito da fé de vocês, mas essa fé é acompanhada pelo amor. A fé, irmãos, nós já estudamos sobre ela, é a gente colocar nossa confiança completamente no Senhor Jesus. Isso, obviamente, produz frutos na nossa vida. E um dos frutos mais claros que vai produzir na nossa vida é justamente o amor pelos nossos irmãos. Por quê, irmãos? Porque o ato de colocar a fé no Senhor Jesus é o ato de eu tirar a minha fé de mim mesmo. É o ato de eu parar de confiar em mim, buscando os meus próprios interesses, achando que eu sei o que é melhor para mim. E, em vez de eu fazer isso agora, a minha fé vai estar no Senhor Jesus. E agora então eu posso me dedicar, irmãos, eu posso servir as outras pessoas, eu posso amar os meus irmãos, porque agora me sobra tempo, irmãos. O tempo que antes era todo usado para pensar em mim e nos meus interesses, agora ele está um tempo sobrando aí, para que eu possa demonstrar que o amor de Deus transformou a minha vida. E como é que esse amor transforma a minha vida? O amor de Deus, irmãos, ele transborda em mim, ele transborda de nós, quando outras pessoas conseguem sentir esse amor da nossa parte. Quando elas conseguem sentir que Deus nos ama, que Deus as ama através de nós. Quando elas conseguem ver, irmãos, que nós as amamos. Veja que o apóstolo Paulo, irmãos, ele usa a palavra amor, que é a mesma palavra que é usada na Bíblia inteira, para falar a respeito do amor que Deus tem por nós. Veja, não é uma fé fingida e nem um amor só de palavra, irmãos. É a mesma palavra que ele usa para falar a respeito do amor de Deus, que ele tem para conosco. É a mesma palavra que ele usa para dizer o amor que nós devemos ter pelos nossos irmãos. Ou seja, é um amor verdadeiro, irmãos. É um amor sacrificial. É um amor que está disposto a perder para poder que o alvo do amor ele possa ganhar algo. Não foi isso que Jesus Cristo fez? Ele precisou perder, ele precisou morrer para que nós pudéssemos ser alcançados pelo seu amor. Da mesma forma, irmãos, nós precisamos morrer, nós precisamos perder para que outras pessoas possam enxergar o amor que nós temos por Deus
e por elas. A Bíblia fala também em João, em 1 João, ele diz: é impossível você dizer que ama a Deus, a quem você não vê, e você não ama o seu irmão, a quem você vê. É apenas uma impressão, irmãos. É apenas uma ilusão. Quando eu e você, a gente acha que a gente ama a Deus de verdade, se a gente não ama aquelas pessoas a quem Deus ama. Veja, Jesus, ele morreu não apenas para me salvar individualmente, mas para salvar a sua igreja, para formar, para juntar num só corpo a sua igreja. Então, a morte de Cristo, irmão, se eu a valorizo de verdade, eu não vou apenas focar em mim, na salvação que eu recebi, mas também eu vou olhar para aquelas pessoas que também foram alvos desse mesmo amor, que também foram alcançadas pela graça e pelo amor do Senhor, irmãos. Então, veja que o amor de Deus deve ser visto nas nossas vidas através do amor que nós temos uns pelos outros. E isso é muito interessante porque não adianta, irmãos, nós conhecermos o Evangelho, não adianta nós sabermos de tudo o que Jesus fez por nós, se isso não pode ser visto através do amor que nós amamos uns aos outros. Como é que a gente sabe que esse amor é verdadeiro? Veja, se eu estou no meu quarto apenas, irmão, se eu passar o dia todo no quarto, lendo a Bíblia e orando, como é que eu sei que a minha salvação, que a minha confiança, que a minha fé está em Deus e não naquilo que eu estou fazendo? Como é que eu sei que aquilo ali é verdadeiro, que aquilo ali é fruto da transformação que Deus, ele colocou no meu coração? Como é que eu sei? É que quando eu saio desse quarto, irmãos, eu vou derramar, eu vou despejar aquilo que Deus colocou no meu coração. O amor que ele colocou no meu coração, eu vou despejar sobre as outras pessoas. Aí vai ficar claro, irmãos, que não é uma religiosidade minha, que não é eu quero ficar sozinho, eu estou usando a religião como uma desculpa para eu me isolar e ficar longe dos outros, para não precisar amá-los, porque obviamente, irmãos, é difícil a gente passar o dia trancado no quarto lendo a Bíblia e orando, é muito difícil, mas muito mais difícil é a gente sair e amar, irmãos, as pessoas, principalmente as pessoas mais próximas a nós, que nós conhecemos os seus defeitos, as suas falhas, que nós temos motivos e justificativas para nós mesmos, nós conseguimos nos justificar para não amar elas, irmãos. Então, a gente vai ver que muitas vezes a nossa vida não está demonstrando a salvação que nós recebemos em Cristo Jesus, irmãos, quando nós não somos capazes de derramar o amor que nós temos pela igreja do Senhor e pelas pessoas que Deus colocou na nossa vida, né, sejam familiares, mesmo que não sejam cristãos. Veja, ele diz, como eu estou vendo que o que acontece na vida de vocês é de verdade, eu agradeço a Deus. Veja, irmãos, que ele não coloca o foco nas pessoas. Ele não diz, olha, vocês estão de parabéns. Olha, vocês têm que ser construída uma estátua para vocês, um monumento a respeito do amor que vocês têm um pelos outros. As pessoas todas no mundo têm que exaltar vocês pela fé que vocês têm no Senhor Jesus. Não. Ele diz o que tem que ser feito, irmãos. Quando a fé verdadeira alcança um coração de alguém, a gente vai louvar ao Senhor. Ele diz, eu não deixo de dar graças a Deus, né? Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ele diz, eu oro a Deus, agradecido por isso que vocês têm vivido, porque é real, porque é verdadeiro. E aí vejam também outra coisa, irmãos, que deve marcar a vida do cristão, que é a própria oração. Porque, vejam, irmãos, e a oração não simplesmente está de joelho diante de Deus, mas o conteúdo das nossas orações. Veja qual é o conteúdo da oração do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, eu estou agradecendo a Deus pelo quê, irmãos? Porque ele está ganhando mais dinheiro agora do que ele ganhava antes. Porque agora ele não está mais sofrendo perseguição. Porque a saúde dele está com as taxas todas em dia, a saúde dele está maravilhosa. Não, ele está agradecendo a Deus, irmãos. Porque ele está vendo que pessoas estão se convertendo. Irmãos, porque o evangelho está crescendo no mundo. Ele está vendo que o trabalho que ele fez naquela cidade, aquele tempo que ele dedicou, Deus fez frutificar e ele agradece a Deus por isso. Porque Deus tem feito com que pessoas tenham chegado ao pleno conhecimento da verdade, pessoas tenham chegado à conversão, irmãos, tenham abandonado o pecado e agora elas vivem para a glória de Deus. Só que é maravilhoso, irmãos, que o apóstolo Paulo disse que ele vai fazer menção deles, que ele faz menção deles nas orações dele, e ele vai falar o que é que ele pede a Deus por aquelas pessoas. Ele não diz apenas, Senhor, muito obrigado porque eles são crentes. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fez com que o meu trabalho lá não fosse em vão. Não, irmãos. Ele diz, olha, eu faço menção de vocês nas minhas orações, ele fala no versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo,
o Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Veja, ele fala um pouco complicado aqui, mas o que ele diz, irmãos, para esses irmãos, se a gente ler com calma, a gente vai ver que ele faz menção deles a Deus, dizendo: Senhor, eu quero que eles conheçam a Ti com mais profundidade. Veja, irmãos, que já são pessoas crentes, já são pessoas que conhecem o Senhor Jesus. Ele poderia dizer: pronto, tá bom, já são crentes, não vou mais me preocupar com eles. Agora, tá tranquilo, né? Vou me preocupar agora, vou abrir novas igrejas, vou me preocupar agora com quem não é crente, e os crentes deixa para lá. Não, irmãos, ele ora e ele é muito enfático na oração. Quase como se eu pudesse sentir, a gente pudesse ver o apóstolo Paulo de joelhos aqui clamando fervorosamente a Deus por essas pessoas, porque pela forma que ele fala, irmãos, ele diz: olha, eu oro a Deus, que é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Pai da glória, ou seja, eu oro a quem pode ouvir nossas orações, eu oro para quem tem poder para respondê-las, e eu oro para que ele conceda espírito de sabedoria, ou seja, a capacidade de que essas pessoas consigam ter o conhecimento, ter a sabedoria. E ele diz: e de revelação no pleno conhecimento dele. Ele diz: olha, vejam que é a mesma coisa que ele está falando, irmãos, com uma linguagem um pouco diferente. Ele diz espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento. Ou seja, ele quer que eles conheçam. E ele diz: como é que isso acontece? Ele diz: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes. Ou seja, ele está falando aqui de conhecimento, irmãos, de várias formas diferentes. Ele usa a palavra sabedoria, ele usa a palavra pleno conhecimento e ele usa a palavra saberdes. Ele diz várias coisas aqui diferentes para que possa falar, como se ele estivesse enfatizando, ele estivesse fervorosamente orando, dizendo: Senhor, eu quero que eles conheçam ao Senhor de verdade. Mas vejam, irmãos, eles já eram crentes, era uma igreja que a gente não vê na palavra de Deus eles dando mau testemunho, mas ainda assim, irmãos, o apóstolo Paulo ora dizendo: vocês podem conhecer a Deus mais. Irmãos, eu e você, a gente nunca deve estar satisfeito com o conhecimento que a gente tem de Deus. Vejam, irmãos, como é triste, porque a gente consegue estar insatisfeito com tudo na nossa vida que nós não deveríamos estar insatisfeitos. A gente está insatisfeito com a nossa família, a gente queria que a nossa família fosse melhor, a gente é insatisfeito com nossas finanças, a gente queria ter mais dinheiro, a gente é insatisfeito com a nossa saúde, a gente queria ter capacidade de fazer coisas que a gente não consegue fazer, a gente consegue reclamar de absolutamente tudo, irmãos, coisas que Deus tem nos dado sem merecermos, e que Ele disse que a gente deve estar satisfeito com isso, que a nossa alma deve estar sossegada. Mas, irmãos, existe algo que Deus na sua palavra diz que eu e você a gente deve buscar mais e mais, que eu e você a gente nunca deve estar satisfeito, que a gente deve estar com uma santa insatisfação, é para conhecer mais a Deus, conhecer mais a Deus, conhecer Deus melhor, conhecer Deus mais profundamente. É isso que o apóstolo Paulo pede por aqueles irmãos. Pare para pensar, irmãos, ele fala que eles já são salvos. Ele poderia dizer: Senhor, eles já são salvos, então agora melhora a saúde deles. Senhor, eles já são salvos, então agora ajuda eles nas coisas materiais. Senhor, eles já são salvos, então abençoa a vida deles agora com as coisas desse mundo. Senhor, eles já são salvos, Senhor, não precisa mais se preocupar com as questões espirituais da vida deles. Não, ele diz o contrário. Ele diz: eu quero que eles desfrutem o máximo que eles podem desfrutar da salvação. E a salvação, irmãos, é a gente poder ser reconectado a Deus. Aquilo que o pecado separou, a salvação, ela restabelece nosso relacionamento com Deus. Então, a gente pode desfrutar o máximo desse relacionamento, irmãos. E por mais que a gente pode desfrutar do relacionamento com Deus através das coisas materiais também, sendo grato a Deus por todas elas, é claro que muito mais, irmãos, nós iremos desfrutar do nosso relacionamento com Deus quando nós conhecermos a Ele melhor através da sua palavra, do conhecimento que Ele nos dá. E perceba que ele não está falando aqui, irmãos, de nova revelação. Ele não está falando aqui de você ter um sonho e Deus aparecer para você em sonho. Ele não está falando aqui de eu e você, a gente receber uma palavra de Deus que a gente não conhece ainda. Não.
Porque ele terminou de falar, irmãos, da profundeza do evangelho. E o que ele está dizendo é, sabe o que é que eu queria para vocês? Vocês já conseguiram entender isso aqui que eu falei? Que o Pai elegeu, que o Filho morreu e que o Espírito Santo habita em vocês. Vocês já conseguiram entender isso? O que eu queria que vocês entendessem é isso mais. Eu queria que vocês percebessem que o que vocês sabem a respeito disso é muito pouco. Que vocês podem saber muito mais. Vocês podem obter muito mais benefício disso. Que se vocês passassem mais tempo pensando em Jesus, no Pai e no Espírito Santo, vocês iam ser muito melhores. Veja, eu estou perdendo tempo, se assim eu puder dizer, orando por vocês, para que vocês conheçam mais do Evangelho. Porque o Evangelho é algo que revela a profundidade de Deus, algo que revela o mistério de Deus, algo que revela a grandeza de Deus, algo que revela a Deus como nenhuma outra coisa pode revelar. E o melhor que vocês podem fazer com a vida de vocês, com o tempo de vocês, com a saúde de vocês, é vocês conhecerem mais esse Deus. É por isso que eu busco ao Senhor. Eu busco ao Senhor. Eu estou dizendo aqui para vocês qual é o pedido que eu faço. Para que vocês possam ser iluminados por Deus. Para que possa ser revelado para vocês. Para que vocês possam ter o pleno conhecimento de como que é maravilhoso, de como que é grandioso, o que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. O que Ele revela para nós da parte de Deus. E é por isso, irmãos, que pregar o Evangelho é a melhor coisa do mundo, mas ao mesmo tempo é uma das coisas mais frustrantes que tem no mundo. Porque por mais que a gente possa falar, irmãos, mais que a gente possa falar a respeito do Senhor Jesus Cristo, a gente nunca vai conseguir chegar perto de falar, irmãos, tudo o que Ele fez por nós. A gente nunca vai chegar perto, irmãos, nessa vida. O que é que a gente vai fazer então? A gente vai dizer, já que a gente não vai conhecer Ele, tudo que tem para conhecer, então vamos fazer outra coisa com a nossa vida. Não, irmão, já que a gente não vai conseguir conhecer tudo, vamos usar a nossa vida para a gente poder conhecer o máximo que a gente puder, que a gente possa se aprofundar o máximo que a gente puder em conhecer o Senhor Jesus, o que Ele fez por nós. Ele diz, sabe por quê? Eu quero que vocês entendam essas coisas, porque aí vocês vão ver, né, os olhos de vocês vão ser iluminados, ele fala no versículo 18, para vocês saberem o quê? Ele diz, quando vocês entenderem o Evangelho com mais profundidade, vocês vão saber qual é a esperança do chamamento de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Então são 3 pedidos específicos, né? O conhecimento que Ele quer que a gente adquira, irmãos, é para que a gente possa saber 3 coisas: a esperança do chamamento, a riqueza da glória da herança nos santos e a suprema grandeza do seu poder. E a gente vê que ele fala 3 coisas. A gente pode fazer uma associação aqui, irmãos, mesmo que não diretamente. Isso aqui ele está falando do Pai, isso aqui ele está falando do Filho, isso aqui ele está falando do Espírito Santo. Mas ele acabou de falar a respeito da obra da Trindade, que está dividida em 3 partes. E ele dizia, eu quero que vocês conheçam isso de modo mais profundo possível. Né, a gente poderia aqui parar para refletir um pouco a respeito de cada coisa com mais detalhe. Né, ou seja, a esperança do seu chamamento. Porque foi que Deus nos chamou, e a gente vê lá, a gente volta no capítulo 1 de Efésios, na primeira parte da passagem, ele diz que Deus nos escolheu para sermos santos, irrepreensíveis, ou seja, a esperança do nosso chamamento é para que a gente possa ser santo, irrepreensível. Ele diz também que Ele quer que a gente saiba qual é a riqueza da glória, da herança nos santos, ou seja, irmãos, como é maravilhoso eu e você, a gente poder ter o Espírito Santo em nós, que é a herança de Deus, que é o penhor de Deus em nós, aquilo que Deus ele coloca no nosso coração como uma prova de que nós iremos herdar a vida eterna. A gente pode conhecer mais do Espírito Santo. E ele diz, e também a gente possa crer a eficácia da força do seu poder. Né? Ele diz, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Ou seja, ele diz, a terceira coisa que ele fala, é o poder que Deus usa em nossas vidas. O poder que Deus derramou sobre nós, irmãos. E qual é esse poder? Qual é o poder que ele diz? Qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? E vejam que de novo aqui ele está sendo redundante. Ele está falando várias palavras para dizer a mesma coisa. Do mesmo jeito que ele falou do conhecimento de várias formas diferentes, agora ele fala do poder de várias formas diferentes. Ele diz a suprema grandeza do seu poder. E ele fala a eficácia da força
do seu poder. Quase todas essas palavras aqui que eu falei, suprema grandeza do poder, falam a respeito de algum tipo diferente de poder. E eficácia da força do seu poder também, eficácia e força também está falando de poder. Então, 6 palavras aqui praticamente que ele usa, se referindo ou se dirigindo para falar do poder que Deus usou em nós. Né? Ele diz a eficácia do seu poder que repousa em nós, os que cremos. E qual é essa grandeza, esse poder? Que poder é esse que Deus exerce em nossas vidas, irmãos? E aí ele vai falar então no versículo 20, qual é esse poder que Deus opera em nós? Qual é esse poder que Deus coloca em nós, que Deus nos dá como cristãos? Ele diz, o qual, esse poder, a grandeza, a suprema grandeza desse poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Veja, ele diz, o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus dos mortos, é o poder que ele usa em nossas vidas. Ou seja, irmãos, ele diz que, se a gente for olhar em Filipenses, né, vai falar isso de modo mais claro, mais detalhado, né, de que Jesus ele se humilhou. Jesus ele estava no lugar mais alto que a gente pudesse pensar, ele é Deus, exaltado nas alturas, e ele desceu o máximo que ele poderia descer. Né, lá em Filipenses capítulo 2 vai dizer que foi ele morrendo a morte de cruz. A pior morte, a morte mais humilhante, o lugar mais baixo que ele pudesse ir, tendo sofrido as dores do inferno quando estava na cruz, e estando sepultado agora, sepultado. E ele diz o que foi que Deus fez. Deus permitiu que Jesus continuasse naquele estado? Não. Deus demonstrou o maior poder que ele usou no mundo, ressuscitando Jesus dentre os mortos. E não apenas ressuscitando Jesus dentre os mortos, mas a Bíblia fala, e fazendo assentar nos lugares celestiais, ou seja, toda a exaltação de Jesus. Jesus ele ter sido ressuscitado dentre os mortos, e ele ter subido aos céus. Deus exerce esse poder em nós, irmãos. Veja que hoje em dia as pessoas falam muito de poder na igreja, né? De ter poder para decretar, de ter poder para fazer isso, aquilo, outro. Sendo que tão longe de falar a respeito de um poder grandioso. Mesmo se tivesse o poder, irmãos, mesmo se fosse o poder de ressuscitar um morto, não seria o poder que Deus usou para ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos. Porque todo morto que foi ressuscitado já, irmãos, na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, eles voltaram a morrer. Então não foi esse o grandioso poder que Deus usou neles, mas em Jesus, que fez com que Jesus ressuscitasse da morte de uma forma que a morte não tem mais poder nenhum sobre ele, de que a morte agora não pode mais fazer mais nada, nem contra ele, nem contra nós, os que cremos, porque ele saiu da sepultura, irmãos, e ele foi exaltado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele já pagou tudo o que era devido à morte, por ele e pelos seus, pelo seu povo, e ele foi exaltado. E veja, que o poder aqui não está falando, irmãos, de novo, não está falando da nossa capacidade de ter grandes realizações aqui nesse mundo. Porque veja, o apóstolo Paulo vai falar em Filipenses a respeito desse mesmo assunto aqui, do poder da ressurreição de Cristo. Ele fala isso lá no capítulo 3, eu peço para que os irmãos abram comigo. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, irmãos. Olha o que o apóstolo Paulo fala. A partir do versículo 7. Filipenses capítulo 3. Ele diz, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. Para quê? Para o conhecer,
seja, conhecimento que a gente vê ele falando lá em Efésios, ele diz, e o poder que a gente vê ele falando lá em Efésios, que ele diz o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E olha o que ele fala no versículo 12, irmãos, ele diz, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Veja como é interessante, irmãos, porque o apóstolo Paulo está orando aqui pelos irmãos em Éfeso, a mesma coisa que ele ora por ele mesmo. Veja, ele diz, eu oro para que vocês conheçam o poder da ressurreição de Cristo, que haja em nós. E aí ele fala em Filipenses, não que eu já tenha alcançado, eu não alcancei esse conhecimento na plenitude, mas o que é que eu faço? Eu continuo buscando, seguindo para o alvo da soberana vocação. E veja, irmãos, o poder que Deus usou para ressuscitar Jesus Cristo dos mortos, veja como ele foi aplicado na vida do apóstolo Paulo. Ele diz, eu considero tudo como perda. Não é o poder que eu tenho de realizar tudo o que eu quero nesse mundo. Não é o poder que eu tenho de fazer com que as coisas aconteçam do meu jeito. Não é o poder de decretar, irmãos. É o poder de sofrer para que eu possa cada vez mais estar desapegado a esse mundo e eu possa entender o tesouro, que é o conhecimento do poder de Cristo Jesus ter ressuscitado, dentre os mortos ter sido exaltado à mão direita de Deus Pai. Veja que a ressurreição de Cristo, irmãos, foi o evento mais glorioso que já foi realizado no mundo. Eu e você, irmãos, a gente consegue ser atraído por tantas coisas nesse mundo. A gente consegue dar o nosso tempo, nossa atenção num vídeo, num celular, num evento mundial de futebol ou qualquer coisa do tipo. E a gente consegue ser atraído por isso muito mais do que pela ressurreição de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente ainda não teve os olhos abertos, porque eu e você, a gente ainda precisa fazer essa oração que o apóstolo Paulo fez pelos Efésios, para que eu e você, a gente possa enxergar, irmãos, as maravilhas do evangelho de tal forma, que a gente queira isso mais do que tudo, que a gente seja atraído por isso mais do que por qualquer outra coisa, porque a gente possa experimentar, irmãos, alguém que pode experimentar o poder que Deus usou para ressuscitar Cristo dentre os mortos e ser exaltado aos céus. E esse poder, irmãos, é um poder de toda a Trindade. Se a gente for olhar em Romanos capítulo 1, ele vai dizer que o Espírito Santo ressuscitou Jesus. Romanos capítulo 1, peço para que vocês abram comigo. Romanos capítulo 1, versículo 4, irmãos. Ele diz que Jesus foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito, aqui o Espírito Santo, o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Está falando que o Espírito Santo ressuscitou Jesus. Se a gente for olhar nesse texto que nós lemos aqui, irmãos, em Efésios, ele diz que Deus, o Pai, ressuscitou Jesus. Porque ele fala, eu oro ao Pai, para que ele faça vocês saberem, vocês terem um conhecimento, e o poder que ele usou para ressuscitar Jesus dentre os mortos. Mas, irmãos, se nós abrimos em João, no capítulo 2, por exemplo, a gente vai ver que a obra da ressurreição também foi uma obra do próprio Jesus. João capítulo 2, irmãos. Versículo 18, os judeus perguntam para Jesus, que sinal nos mostra para fazer estas coisas? Jesus estava purificando o templo. E aí Jesus responde no 19, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Eu o reconstruirei. Replicaram os judeus. Em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em 3 dias o levantará. E a Bíblia nos diz, ele porém se referia ao santuário do seu corpo. Ou também em João, irmãos, mais na frente, Jesus ele vai dizer que ele tem poder para entregar a sua vida voluntariamente e também poder para reavê-la, para ele trazer a própria vida dele de volta. Veja que poder, irmãos, Jesus mesmo morto, ele ressuscitou a si mesmo, o Pai, o Espírito Santo e também o Filho, ele mesmo ressuscitou a si mesmo. Veja que poder de você estar morto e você se trazer de volta à vida. E a Bíblia fala, esse é o mesmo poder
que Deus exerceu sobre nós. Ele começou a exercer esse poder sobre nós quando ele nos traz no nosso estado anterior. Como a gente vai ver no capítulo seguinte, a gente estando morto nos nossos delitos e pecado. E ele nos deu vida juntamente com Cristo. Mas ele ainda continua, irmãos, a operar esse poder em nós, à medida que nós crescemos no conhecimento do Evangelho. E veja que não é um conhecimento, irmãos, só da mente, não é só de eu saber, mas é um conhecimento, irmãos, que transforma, que é poderoso, poderoso mais do que qualquer outra coisa. E por que foi que ele ressuscitou a Jesus com esse poder tão glorioso? Ele diz, veja que poder glorioso que ele usou para ressuscitar a Cristo, que Cristo não só ressuscitou, não só subiu aos céus, mas ele está no lugar mais exaltado do céu, ele está na mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. E ele diz, e esse lugar, versículo 21, é acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Veja, irmãos, ele diz que Jesus está exaltado nos lugares celestiais. A gente vai voltar lá no versículo 3, ele tinha dito, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo. Ou seja, ele está explicando melhor, está aprofundando. A oração é para que a gente entenda o que significa tudo isso, o louvor que nós devemos dar a Deus, o quanto que é, irmãos, maravilhoso. Jesus, ele está lá no céu. Imagina, irmãos, que ele vai dizer, inclusive aqui nesse texto, que Jesus é o cabeça do corpo que é a igreja. A gente passa por muitos sofrimentos, por muitas aflições, por muita dificuldade, por perseguições, por todo tipo de coisa aqui nessa vida, irmãos. No entanto, o nosso cabeça, ele já está no céu. Veja que se você estiver morrendo afogado, se você estiver na maior profundeza do abismo, das águas, e você está ali com o seu corpo todo debaixo da água, e você está morrendo, você não consegue respirar, mas se apenas a sua cabeça conseguir escapar, se apenas a sua cabeça ficar do lado de fora, isso vai trazer benefício para todo o corpo vai permanecer vivo, todo o corpo vai receber o oxigênio, todo o corpo vai continuar a ser sustentado, porque a cabeça está para o lado de fora, irmãos. Da mesma forma, por mais que eu e você, irmãos, a gente ainda esteja aqui nesse mundo de pecado, de miséria, de problemas, ainda assim, irmãos, nossa cabeça já está para o lado de fora. O Senhor Jesus Cristo já experimenta, irmãos, já respira o ar maravilhoso do céu, dos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, ou seja, não tem um lugar mais exaltado do que esse, irmãos. Todas as coisas, mesmo as coisas invisíveis que Deus criou, os poderes que nós não conhecemos, dos anjos e demônios, ainda assim, Jesus está exaltado acima de todas essas coisas. Não existe nada mais exaltado do que o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Louvado seja Deus por isso, porque eu e você, a gente já desfruta dessas bênçãos aqui e agora. Mas, irmãos, se a nossa cabeça está para o lado de fora, irmãos, se o nosso cabeça já está no céu, se o nosso cabeça não está mais deixando entrar água sobre todo o corpo e fazendo com que os nossos órgãos vá à falência, nossos pulmões se encham de água, por que nós vivemos, irmãos, tão infelizes? Por que nós vivemos tão depressivos, irmãos? Por que nós vivemos tão angustiados, irmãos, com as coisas desse mundo que podem nos afligir, mas que não podem mais afligir a Cristo, porque Ele já está exaltado? Veja, irmãos, a nossa preocupação, irmãos, deveria ser ao ler o Evangelho e a gente encontrar pecado em Jesus Cristo. Nossa preocupação deveria ser que Jesus Cristo, Ele estivesse disponível ao pecado. Porque aí sim, de fato, a nossa salvação não seria possível se Ele tivesse pecado, se Ele tivesse feito algo que desagradasse a Deus. Mas não, irmãos, nós temos o testemunho do próprio Deus. Quando ressuscita Ele dos mortos, de que Ele recebeu o sacrifício perfeito do seu Filho. E agora então, irmãos, eu e você, a gente pode experimentar os benefícios da ressurreição do Senhor Jesus. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu e você, a gente pode olhar para Ele, irmãos, e sabermos que não precisamos temer. Imagine só, a gente vive num tempo hoje que é muita informação, que a gente consegue ver vídeo de coisas que estão acontecendo do outro lado do mundo. Mas antigamente não era assim. No tempo em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, as pessoas elas não conseguiam ver algumas coisas, elas apenas recebiam as notícias. Elas ficavam sabendo, né, de algum problema que aconteceu lá na capital romana, elas não tinham condição de averiguar nos olhos delas se aquilo ali era verdade ou se não era.
Até pouco tempo atrás, irmãos, as pessoas não tinham como saber de muita coisa e elas tinham que acreditar, né? O país entrou em guerra. Às vezes, quando a pessoa ficava sabendo que o país dela entrou em guerra, a guerra já tinha acabado. Nós, irmãos, por mais que possamos saber dos efeitos do pecado sobre a nossa vida, irmãos, nós já recebemos a notícia de que o pecado, a morte, Satanás foram todos destruídos, porque Cristo ressuscitou e Ele está sentado nos lugares celestiais. E veja, por que foi que Deus exaltou Cristo nesse lugar? A Bíblia fala no versículo 22, que além dele exaltar Cristo, ele diz, ele botou todas as coisas debaixo dos seus pés. Irmãos, botar todas as coisas debaixo dos pés é uma expressão que demonstra a maior autoridade que uma pessoa pode ter. Por exemplo, a Bíblia fala no Antigo Testamento, irmãos, que Saul ele era alto, ele era formoso. A Bíblia fala especificamente que dos ombros para cima, você via Davi, você via Saul, onde você olhasse assim que Saul estava, você conseguia ver ele logo. Porque dos ombros para cima ninguém chegava nem perto dele. A cabeça das pessoas era mais baixa do que o ombro de Saul. Falando a respeito da grandeza ali dele, fisicamente falando. Mas a Bíblia fala, irmãos, que todas as coisas estão debaixo, não é Jesus, ele está exaltado sobre todas as coisas dos ombros para cima, não. Diz que todas as coisas estão debaixo dos seus pés, ou seja, os seus inimigos estão completamente derrotados. Não há nada que possa colocar em xeque, em dúvida, a autoridade e o poder dele. E o que foi que ele fez com essa autoridade, com esse poder da ressurreição, com tudo isso, irmãos? A Bíblia fala que fez tudo isso, colocou ele no lugar mais exaltado e colocou todas as coisas debaixo dos pés. O versículo 22 ainda diz, para ele ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que é tudo enche todas as coisas. Veja o que ele está dizendo aqui, irmãos, como isso é profundo. Ele está dizendo que a forma que a gente consegue ver, a gente não consegue ver Jesus exaltado, a gente não consegue ver, né, as coisas todas debaixo dos pés, mas o que é que a gente consegue ver, irmãos, ele diz, para que tudo isso acontecesse, ele colocou, Jesus, Deus colocou como cabeça da igreja. Ele é cabeça sobre todas as coisas, irmãos. Ele é dono de todas as coisas, a autoridade dele é plena sobre tudo, mas ele é o cabeça da sua igreja. A igreja é o corpo dele. E a igreja, ele diz, é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Veja, sabe por que o apóstolo Paulo disse que eu e você, a gente tem que orar a Deus, como ele orou aqui, pedindo para que a gente possa conhecer e o poder de Deus possa ser entendido por nós, a gente possa entender o poder que Deus exerce em nós. Ele disse, porque nós somos a plenitude de Jesus Cristo. O que é que ele quer dizer com isso, irmãos? Ele diz que a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O que ele está querendo dizer, irmãos, é que a forma que Cristo vai ser exaltado de modo mais pleno aqui nesse mundo é através da igreja. As pessoas devem olhar para a igreja e desejarem a Cristo. Veja, irmãos, as pessoas devem olhar para nós e não dizerem, eu quero fazer parte daquela igreja porque eu quero experimentar do melhor desse mundo. Eu quero fazer parte da igreja porque eu estou sofrendo e se eu for para a igreja, então Deus vai acabar com o meu sofrimento. Eu quero experimentar a igreja porque a igreja ela vai resolver os meus problemas. Porque lá o pastor vai falar umas coisas que vai melhorar a minha família. Não, irmãos. Ele diz, a gente deve transmitir, irmãos, a plenitude de Cristo. Ou seja, as pessoas devem olhar para a igreja e dizer, eu quero a igreja porque eu quero esse Cristo que eles adoram. Eu quero a igreja porque eu quero fazer parte desses que pertencem àquele que enche tudo em todas as coisas. Irmãos, aquele rapaz que ele estava lá no altar e o seu pai estava do lado dele lá como seu padrinho, ele tirou a faixa dele na hora que começou a tocar a música que a moça ia entrar, a noiva dele. E na hora que ele tirou aquela venda, ele olhou para aquela moça e ele conseguiu enxergá-la e ele disse, você é muito mais bonita do que eu imaginei. Ele disse, as pessoas, eu ficava perguntando para o meu pai, para a minha mãe, para as pessoas à minha volta, como é que você era fisicamente. As pessoas tentaram falar, ela é muito bonita, ela é maravilhosa, ela é assim, ela é assado. Mas eles não chegaram nem perto de descrever a sua beleza. Muito mais do que isso, irmãos, vai ser aquilo que eu e você, a gente vai falar quando a gente encontrar Cristo. Eu e você, a gente vai passar a vida toda buscando a Ele, irmãos. E quando a gente encontrar com Ele,
A gente não vai se sentir frustrado, a gente vai se sentir feliz, que a gente passou muito tempo buscando ver a face daquele, que por mais que a gente não conseguiu chegar perto de alcançar, mas a gente experimentou da plenitude dele nesse mundo. A gente experimentou do poder e do conhecimento que ele usou para ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos. Amém, irmãos? Que Deus possa nos conduzir, irmãos, numa vida de oração, numa vida de amor aos nossos irmãos e numa vida de busca por Deus cada dia mais.